Existem duas grandes cidades nos Estados Unidos, uma chamada, cidadezinhas aliás, uma chamada Portland e outra chamada Maryland. E o que aconteceu foi que em Parkland, um estudante entrou numa escola querendo matar as pessoas e conseguiu matar 19 estudantes. Não tinha ninguém armado lá dentro, ele matou 19 estudantes. Um mês depois, fizeram uma manifestação daquelas bonitinhas, sabe? Como é que é? Books, not bullets, né? Tipo, mais livros, menos armas, que discurso lindo, etc e tal. Coincidentemente, na semana seguinte da manifestação, entrou um estudante numa escola de Maryland para matar outros alunos. Só que lá, eles não tinham seguido essa orientação, eles tinham seguranças armados. O cara conseguiu matar apenas 2 pessoas. Então assim, ó, 2 cidades similares, em menos de 2 meses, tiveram atentados similares. Numa morreu 19, na outra morreu 2. Por quê? Na que morreu 2, tinha um segurança armado para impedir o maluco. Então assim, isso não passa na mídia Professores porque vai... Rambo? Você vê só, não é nem professor lá, era segurança. Professor com aquelas coisas, aquela bazuca do Rambo. Mas você vê, não era nem professor, era um segurança. Não, treinado. Israel, por exemplo, todo mundo, quem tá nas Forças Armadas, leva o seu fuzil pra casa. Eu nunca vi um tiroteio no meio de... Não, mas Israel mas também é tá uma exagerando. Não. Pô, não, vocês estão muito extremos Não. Mas se você for a Israel, você vai ver isso lá. Em todas as excursões, Não, Israel você tem um menino. É verdade. Em Tel Aviv as bichas não se batem. Com seu fuzil lá na bandoleira. Não só isso. Você quer ver uma Não coisa? tem problema nenhum aqui, o Brasil é um país que gosta muito de esporte. Peraí, nós temos muita briga. Calma, peraí. Israel não dá. Israel não tem gatonete. Mas Israel, o cara não senta de costa pra rua. Nem Os eu, caras cara. vivem em estado permanente de atenção. Vamos trazer pro Brasil aqui, ó. Vamos trazer pro Brasil. O Brasil é um país que gosta muito de esporte. Eu vejo briga de futebol, eu vejo briga de tudo quanto é esporte. Você tem briga e pancadeira. Sabe onde eu nunca vi briga, cara? Até hoje eu nunca vi. Não, em clube de tiro. Você já viu briga em clube de tiro? Não tem, meu. Não tem. O cara desabafa. Não é, o cara olha e fala assim, se eu fizer cagada aqui, se eu sacar uma arma e der o primeiro tiro, eu é que vou morrer. Então o cara não atira. Por que a gente não expande isso pra toda a sociedade? Isso não é conversa ideológica. Vamos fazer uma experiência. Não é isso. Ô, mamãe, se você pegar os dados do mundo... Sociedade não é um clube de tiro, pelo amor de Deus. Eu sei, mas o Emílio, é o que eu tô falando. A gente pode tomar esse exemplo. Vamos fazer. Tem um outro exemplo. Vamos falar aqui. do Brasil. É só pra quem cheira. O estádio de futebol sem alambrado. Hã? O estádio de futebol sem alambrado. Falaram que ia virar um caos. E aí? Puta, perfeito, cara. Ué, exatamente. Estádio de futebol, o pessoal falou, não vai dar certo. O que tem a ver o alambrado Porque com a porque arma? o pessoal subestima a população. Não, pelo Falaram amor assim, de ó, Deus, estádio sem futebol sem alambrado. O nego vai Vai invadir quebrar, todo o é jogo, assim? vai quebrar tudo. E aí? Não é assim, não é que funciona. Não, e não só isso. Se você quiser trazer isso pro Brasil, Emílio, olha só. Antes do Estatuto do Desarmamento, a gente tinha um país mais desigual, um país mais miserável, um país com índices de educação ainda piores. Foi e o os PT, nossos querido. Não. Você lembra? Tirando Não, e nem foi tanta PT, gente nem foi, da ó. pobreza, Pior que era nem eu ruim nem no vou, eu Brasil. nem vou apertar esse botão Agora, que quantos nós levamos, quantas escolas, pátria educadora, Dilma? Ô, Emílio, eu não vou nem apertar Brasil esse melhorou, botão. filho, quer aceitar Quanta aí, bolsa né? cartilha. Muito cara de direita hoje. Confirmando a direita, confirmando. Mas, ô, Emílio, olha Lula só. fez. Muito Agora tô lá, em Curitiba, Moro. Você me prendeu, você acabou com a economia do Ô, Emílio, olha Brasil. só. Muito cara de direita, quando vai... hein? Quando vai... Por favor, pode me Muito aplaudir. bom. Risadaria, ano que vem, Ó, Léo. muito cara de direita, isso me decepciona um pouco, quando vai defender o seu ponto de vista, quando vai colocar o seu argumento, principalmente quando vai rebater crítica, ele aperta o botão, mas e o PT, né? Então o cara, mas e o PT? Mas e o PT? Verdade. Você pode ver, cara, É real. eu tô nos últimos meses evitando totalmente falar sobre isso, que eu não quero me misturar a essa galera que não Até tem porque argumento. já passou. Não, exatamente. Hoje tudo é o PT, tudo... Não, então peraí, Você vamos que sentar e vamos pensa, conversar. você que pensa. Calma lá, Emílio. Eu sou um calango. Eu vim do Nordeste. O calango sobrevive à bomba atômica, meu amigo. Aqui no Brasil, o Estatuto do Desarmamento nem foi o PT que implantou, isso foi implantado em 97, era o governo Fernando Henrique, e, novamente, a gente tinha, como eu tava falando, a gente tinha um país mais desigual, mais miserável, com índices de educação ainda piores, e os nossos índices de homicídio e crimes violentos per capita eram muito menores. Então, de fato, o Estatuto do Desarmamento pegou um país que melhorou economicamente, melhorou em termos de desigualdade social, melhorou em termos de índices de educação, ainda que timidamente, mas os índices de violência só aumentaram. Por quê? Porque existe uma relação, não é só no Brasil, é ao redor do mundo, que o desarmamento traz violência, ponto final. É uma pauta, não é? É a segurança, mas não é... Mas eu posso dar outro número pra você. Diga lá. A desigualdade. O que tem? Se você partir do princípio, se você pegar os 12 países com o melhor IDH do mundo,
os Estados Unidos, ele é o último. Ele é 12º e ele é o mais violento de todos esses que têm IDH. Vai pra Se o Detroit, Brasil mano. se melhorou no Brasil por esses motivos que você falou, foi porque teve uma igualdade Mas social Emílio, você tá melhor. corroborando com o meu argumento. Se Não, o Brasil então, melhorou então não é arma. Não, Então- não, então Emílio, você tá não é corroborando. arma, Não, não, é. Emílio, Nem todo Emílio, mundo pode você tá tomar arma de corroborando. 5 Não, reais. calma. Emílio, você tá corroborando com o meu argumento. Certo. O meu argumento diz o seguinte: se o Brasil melhorou de 97 pra cá, seria natural que os nossos índices de violência também diminuíssem. Não diminuiu, aumentou. Depende, justamente por depende. causa do quê? Por São causa do Paulo- Estatuto do Desarmamento. São Paulo melhorou. Não, São não, Paulo peraí. caiu de 33 para 6. Mas você tá pegando um exemplo. Jaú tem 3 por 100 mil. Mas é nível de Noruega, pô. Emílio, Jaú. você tá pegando exemplos Alô, Jaú, pontuais. um abraço. Tô indo aí Vamos fazer dar show, pra hein? Jaú. Semana Vamos que dar vem. pra Jaú, tá ok? O Estatuto Essa semana que vem eu tô Vamos dar fazendo pra show em Jaú, tá ok? aí, ó. Jaú tem Carrucha. Não, o Estatuto do Desarmamento ele é uma política a nível nacional. Se você pegar os números nacionais, eu tenho aqui, cara, nós aumentamos aqui, assim, os números eles são absurdamente gigantes. Nós temos Depende da 300... cidade. Jaguariúna, por exemplo, Mas, é Emílio, se a gente baixíssimo. for... Mas Ué, o Estatuto... Brasil é grande. Não, Emílio... O Brasil é uma paróquia difícil, cara. Eu concordo, por isso que... Cidade, não é? Onde você tem uma sociedade mais igual, mais parelha, menos crime você tem. E o Paraguai? Concordo com você. Agora é o Menos crime seguinte, você tem. olha só, se você pegar, por exemplo, depois do Estatuto do Desarmamento, é o que eu tô tentando dizer, a gente teve 346% mais mortes por armas de fogo, e isso, eu tô falando a níveis nacionais, tô falando de uma cidade ou outra, e isso depois do país, como eu te falei, melhorar, ainda que timidamente, em aspectos econômicos, de desigualdade social, de educação. Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte, Emílio, o Estatuto do Desarmamento, as políticas desarmamentistas, não é só no Brasil, isso ao redor do mundo, eu tenho vários exemplos aqui que eu trouxe. Você vê que, quando implantadas, elas trazem violência. Infelizmente é isso que acontece, porque o cara que quer comprar uma arma ilegal, ele não vai respeitar a lei, ele não vai falar assim, poxa vida, agora eu não posso mais ter arma, é melhor eu devolver minha E arma. os Não. corno? O que tem os Já cornos? imaginou que corno vai matar? Lógico que não, Eu Emílio. penso nessa Emílio, gente. Emílio, Você não é uma boa corno dúvida. que mata Uma matando garrafa vaca. de Eu cachaça. penso- É uma- eu penso não, no é um bom sofrimento. argumento. Isso você não vê. Não, eu vou te explicar. Sabe o que Marília acontece? Você não Mendonça. pensa, O você cara- não pensa na Marília Mendonça, com caras outro, ouvindo como eu lá. te uma disse. Glock, uma Glock, Existem- toma 3 gols. Isso você não Corno pensa. Caipirão. Ah, existem, É louco. como eu falei pra você, existem dois tipos de respeito. Se o cara não tem o respeito por admiração, né, pela vida de outra pessoa, Vai ter que etc., ser na porrada. ele vai pelo medo. E qual que é e isso não é ideológico, isso como eu tô te falando, isso é numérico. O cara, quando ele pensar, eu vou pegar uma arma e vou matar alguém, se eu tomar uma fechada no trânsito, eu vou ser o machão, ele vai pensar 10 vezes, porque ele não vai saber, em primeiro lugar, se o cara que ele vai mexer, ou a pessoa que ele vai mexer está armado, em segundo ponto, se as pessoas ao redor, que não tem nada a ver com aquela história, também estão armadas, prontas pra parar um maluco com uma arma. E isso é o que acontece nos outros países. Quando você pega, por exemplo, como eu te falei, se você pegar em casos de atentados, como que os atentados são parados? Sempre por uma arma na mão de uma pessoa de bem. Então, é isso que acontece. O cara não vai pensar assim, eu vou sair hoje armado no trânsito matando todo mundo, porque ele vai falar, eu tenho certeza que de todos esses casos aqui, alguém vai estar armado, pronto pra me parar. Pronto pra parar o que eu tô fazendo Essa de errado. tese não me convence. Então, cara, mas mas não é- Tá aí não uma é- tese que não me Não, mas- convence a você, meu querido doutor? Assim, não, em termos, mas é porque a violência mudou, a criminalidade mudou. Então, quando eu passei no concurso MP em 89, quando eu fui pra Minas, a violência era uma. Assim, o bandido, ele respeitava a polícia. Hoje, o policial virou troféu. Então, assim, hoje o nível de crueldade das facções criminosas é uma coisa absurda. Então, a gente está vivendo um momento diferente. Então, a gente tem que lidar com esse momento de uma forma diferente também. Antigamente, Emília, o conselho era o seguinte: se você for roubado, não reage. Amigo, peraí. Esse conselho valia para 40 anos. Hoje não. Porque eles estão atirando em mulheres, eles estão Então, mas atirando em se crianças. al- Se você virar as costas e estiver indo embora, eles estão atirando do mesmo jeito. Vocês devem ter visto aqui, circulou nos grupos de WhatsApp, o camarada entrou numa padaria, andou pra lá e pra cá com a pistola na mão. Tinha um camarada, e tava petrificado. Ele não conseguia nem respirar. Se você olhar essa cena, não sei se vocês viram essa cena. Quando o cara tava saindo, ele chegou, colocou a arma na têmpora do cara, pô, e matou o sujeito sem fazer. O que esse cara fez pra morrer? O que esse cara fez? Fez nada. Então, assim, o nível de violência hoje é outro. É extremo. Não, é extremo. Não dá É pra cruel. você ter aquela visão bucólica de 40 anos. Eu escrevi um livro sobre terrorismo. Eu estudei as duas maiores facções criminosas que a gente tem aqui no Brasil. Quando eu estava estudando sobre o Comando Vermelho, e essas facções normalmente elas têm estatutos, por mais incrível que isso possa parecer. Então, no Estatuto do Comando Vermelho, o primeiro Estatuto do Comando Vermelho, se você for olhar, ler alguns dos artigos daquele estatuto, está dizendo o seguinte: olha,
Se você for roubar, de preferência, não roube mulheres, não roube idosos, não roube trabalhadores, salvo se necessário. Mas Tinha um rouba salvo se quem, necessário. então? Não, assim... Desempregados? Não. Taxistas? Naquela época era uma visão diferente. Por exemplo, havia muito aquela coisa de rouba banco, Sim, sabe? Rouba a comércio, Supermercado. mas não trabalhador. Hoje, assim, é coisa comum. Então Roubar isso- um Uber, roubar Não, e tem um até uma taxista, questão mulher na lógica, rua. porque assim, Então, isso revolta hoje menos mudou. a população.